Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de Conhecimentos Gerais, iniciando com você uma aula muito importante. O edital dos Correios foi publicado e nós temos os conhecimentos gerais nesse edital. E vai ser a disciplina que vai fazer a diferença na sua aprovação. Então, vamos lá. Edital dos Correios, como estudar conhecimentos gerais. Eu sou o professor Heitor. Se você ainda não me segue, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Agora, vamos lá. Eu quero fazer uma análise com você. Quando a gente fala de conhecimentos gerais, nós vamos pegar aqui um núcleo que permeia a geografia e a história, tá? Dentro desse bojo técnico. Paralelo a isso, a gente tem muito de correlação com a chamada geopolítica. Então, perceba, o edital dos Correios, em conhecimentos gerais, ele vai trabalhar com alguns aspectos de geografia física, mas ele vai trabalhar também com aspectos de geopolítica e também com aspectos de geografia em sua base técnica. Então, nós temos que entender um pouquinho de cada um destes núcleos. Fique tranquilo que você vai conseguir entender tudo sem muita surpresa. Então, vamos ao que interessa. Está aqui o conteúdo programático para você. Nós iniciamos este edital com noções básicas de cartografia. Cheque. Ela veio com 3 subdivisões: orientação, pontos cardeais; localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude; e, obviamente, essa representação, né? Leitura, escala, legenda e convenções. Este núcleo de conteúdo, ele fica dentro da chamada geografia física, tá? Mas não se assuste, são conhecimentos extremamente básicos, tá? Você vai partir para uma premissa, né, sobre o que é cartografia, e a cartografia é a ciência de representar a superfície terrestre em mapas, né, para que a gente possa ter uma facilidade na compreensão do espaço geográfico. Quando a gente parte para a ideia de pontos cardeais, né, a gente está pensando naquelas definições clássicas, né? Norte, sul, leste, oeste, suas subdivisões, né? Norte é NE, NO, SE, SO. Ah, professor, então tem várias subdivisões? Tem. Estas subdivisões, elas precisam ser bastante trabalhadas neste bojo, porque, notadamente, é um dos temas que tem maior incidência em provas, tá? Nessa partezinha de geografia física. Ah, professor, por que que tem incidência? Eu vou explicar para você rapidamente. Porque ela tem uma partezinha, de certa forma, de fusão, né? Você sempre aprendeu na escola norte, sul, leste, oeste. Quando a gente parte para as subdivisões, né? Aí a gente começa a ter variações. Professor, e para que servem estas variações, estas subdivisões? Elas vão ser importantes para a gente entender o que nós chamamos de pontos subcolaterais. Quando a gente pega a ideia de norte e nordeste, quando a gente pega leste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, estas organizações, elas reverberam organizações entre norte, nordeste, nordeste, leste, leste, sudeste, sudeste e sul. É uma partezinha um pouquinho mais técnica e é muito fácil de se decorar. Então, as bancas adoram colocar em prova. E por último, aqui nesta base de geografia física, a parte de coordenadas geográficas, né? Compreender a diferença entre a latitude, né, norte e sul, e a longitude leste e oeste, e como são medidas e a sua importância na localização geográfica. É algo assim até bem simples, né? Para a gente começar a ter este domínio técnico. Saindo desta geografia física, a gente entra para os aspectos físicos
do Brasil. Meio ambiente, né? Grandes domínios de clima, vegetação, relevo, hidrografia e ecossistemas. Essa porçãozinha aqui vai ficar dentro, tá? De um estudo que eu gosto de colocar na geopolítica. Ah, professor, mas não é geografia ambiental? É, tá dentro deste núcleo. Mas eu vejo esse tópico mais fácil para a gente analisar e para a gente estudar de forma mais objetiva no núcleo da geopolítica. Ah, por quê, professor? Quando a gente olha para a noção de aspectos físicos do Brasil e do meio ambiente, nós vamos pensar nos grandes domínios, né? Quais são eles? Tropical, subtropical, equatorial e árido. Nós temos estes principais domínios que vão formatar o clima no Brasil. Aí eu tenho a vegetação, né? Os biomas: amazônico, cerrado, caatinga, mata atlântica, pampa, pantanal. E aqui eu ainda pego a questão do relevo, a questão da hidrografia, né? Entender um pouquinho da formação do relevo, planaltos, planícies, depressões, as principais bacias hidrográficas e assim vai. Professor, e os ecossistemas? Ah, temos que refletir a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, que é um elemento muito particular que nós temos que ter esta visão para conseguir analisar. Então eu trago este núcleo que está ali muito paralelo com a geografia ambiental, até mesmo com a geografia física, para essa análise geopolítica, porque eu tenho desdobramentos que reverberam nas atualidades, como a questão do desmatamento dos biomas do nosso país. Ah, então não é só olhar esta distribuição, tem variabilidade? Claro que sim, eu tenho que estar atento para estas transformações. Paralelo a isso, nós temos mais um tópico, né? A organização do espaço agrário, atividades econômicas, modernização e conflitos. E eu tenho a organização do espaço urbano, atividades econômicas, emprego e pobreza, rede urbana e regiões metropolitanas. Aqui, ó, nós vamos trabalhar uma questão que reverbera para a gente uma característica. Qual? É uma análise da geografia e história. Professor, por que geografia e história? Organização do espaço agrário, análise geográfica, formação, distribuição, organização, afins. Organização do espaço urbano, atividades econômicas, emprego, pobreza. Ah, professor, e como que isso reverbera? Na nossa atual conjuntura, nós temos que entender estes aspectos. Por exemplo, a formação da arquitetura hostil em grandes centros, né? A gente priva a população de acessar espaços. Não é somente entender esta formação geográfica, mas é entender a formação geohistórica, porque ela vai corroborar para o próximo tópico, que entra já na geopolítica, mas que está muito dentro da história, que é a dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios e afins. Olha aqui o próximo tópico do nosso edital, a dinâmica da população brasileira. Aqui eu já vou destacar para você um elemento, né? Eu já puxo isso para a história, a dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, áreas de crescimento e perda populacional. Por que eu já trago isso para o bojo da história? Quando a gente fala de fluxos migratórios, entendeu por que o Brasil é um dos países no mundo com o maior número de populações migrantes internas. Entender como a questão demográfica, como a questão climática mudou o panorama do Brasil a partir da década de 30, 40, 50, levando grandes hordas populacionais para a região sudeste. Então não é apenas trabalhar a premissa da geografia, não é só olhar a premissa da localização. Não, eu tenho que fazer esse detalhamento. Por isso que
para lograr êxito nesse edital dos Correios, você vai ter que ter esse olhar um pouco mais amplo, mais generalista sobre os conhecimentos gerais. E para fechar o conteúdo programático, nós temos aqui a formação territorial e a divisão política administrativa. Vou dar um chequezinho aqui. Esse aqui é um conteúdo clássico que a gente vai estudar muito em história, né? Organização federativa, né? A estrutura do Brasil, né? União, estados, municípios, os aspectos históricos e culturais, né? A evolução histórica da divisão territorial do Brasil, quais são suas implicações, quais são os seus desdobramentos, isso tudo a gente precisa compreender. Ah, professor, entendido. E como que eu faço para estudar isso tudo? Vem aqui, eu vou lhe ensinar rapidamente. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, definir um cronograma. Detalhe, esse cronograma precisa ser realista, tá? Se você não gosta de estudar conhecimentos gerais, coloca no início da semana. Se você gosta, pode deixar mais próximo do final. Ok, professor, entendido. Primeiro passo, depois de definir o cronograma, comece a construir uma boa cronologia para entender o quê? A evolução geopolítica do Brasil. Aqui, quando eu coloco essa evolução geopolítica, é aquele misto que nós chamamos de geohistória, tá? Ah, ok, professor. Segundo ponto, você precisa estabelecer conexões. Eu quero que você entenda um aspecto. Conhecimentos gerais, ele sempre vai dialogar com eventos passados e atuais. Não dá para eu lograr êxito nesse edital querendo ver só o que já passou, tá? As atualidades vai estar aqui dentro desta prerrogativa de forma muito sistêmica. É uma característica bem importante, diga-se de passagem. Ok, professor, o que mais? O estudo da teoria é muito importante, tá? E, por último, resolução de questões. Se possível for, né, priorize questões da banca IBFC, que é a banca elaboradora da sua prova, ou questões inéditas que tenham o padrão da banca IBFC, porque isso vai qualificar o seu treino. Então, fica atento, você que está começando agora a estudar para os Correios, que está com dificuldade, esse é o caminho para você lograr êxito. Show? Então, um grande abraço e a gente se vê num próximo bloco. Bate um print aqui, ó. Printou? Marca lá o @pergunta pro Heitor e vamos juntos gabaritar os conhecimentos gerais da prova dos Correios. Vamos que vamos e até a próxima!